Olá, bom dia. Terça-feira, 20 de maio de 2025. Começa agora aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo a reunião da Comissão de Saúde presidida pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar aqui na TV Alice. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Ata da segunda reunião ordinária e sexta reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Dispenso a leitura das atas e considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número CA 03625 do Dr. Pedro Scarpini Melhorim, presidente, Carlos André Santos de Oliveira, diretor executivo, e Dr. Fabiano Pimentel Pereira, conselheiro de administração do Sistema OCB Espírito Santo, referente aos entraves enfrentados pelas cooperativas médicas em licitações e contratos administrativos com o governo do Estado do Espírito Santo, solicitando o apoio desta comissão para que possam ser promovidos os devidos encaminhamentos legislativos de fiscalização e de articulação institucional e juntados em anexo aos registros de encaminhamento à CESA, Casa Civil, Vice-Governadoria e Ministério Público. Ciente, a Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de lei número 699 de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que estabelece a obrigatoriedade de registro do índice APGAR no prontuário do recém-nascido e no cartão da criança. No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Pablo Muribeca para o PL 699/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 695 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que institui a campanha de conscientização sobre a neuralgia do trigêmeo no âmbito do Estado. No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Zé Preto para relatar o PL 695/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 338 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Menenghelli, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste da orelhinha em bebês nascidos, não apenas em maternidades e hospitais da rede estadual de saúde, como também dos bebês nascidos fora dos supracitados estabelecimentos no âmbito do Estado do Espírito Santo. No âmbito das minhas prerrogativas, designo o deputado Fábio Duarte para relatar o PL 338/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 444 de 2023, de autoria do deputado Alan Ferreira, relatoria do deputado Zé Preto, que torna obrigatório em todos os estabelecimentos de saúde do Estado do Espírito Santo a realização prévia de testes alérgicos antes da execução de qualquer procedimento médico. Projeto de lei 431 de 2023, de autoria do deputado Pablo Muribeca, relatoria do deputado Fábio Duarte, que cria a obrigatoriedade nas maternidades públicas do Estado do Espírito Santo a vacinação de BCG e hepatite B. Proposições sobre estados não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. A Comissão de Saúde recebe as visitas de Jaqueline Barros, embaixadora da AB, Barra Espírito Santo, Associação Brasileira de Epilepsia, Sofia Barros Del Pupo, bacharel em Direito, jovem com epilepsia, e Gustavo Correia Lima, nutricionista especialista em epilepsia, para discorrer sobre o tema epilepsia, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Bom, primeiro, é um prazer recebê-los aqui na Comissão de Saúde, mais uma vez, para discutirmos esse tema que é fundamental e que tem tão pouca voz quando se fala em saúde pública. Quando a gente tem alguém com epilepsia dentro de casa, como é o seu caso, Sofia, a gente fala disso todo dia. Mas quando a gente não vive o problema, infelizmente isso torna a sociedade muitas vezes surda e muda para escutar e falar sobre uma questão que interfere diretamente na vida de milhares de capixabas. Então, de pronto, eu gostaria
de parabenizá-los a todos pelo engajamento nessa causa tão importante e dizer a vocês que hoje, amanhã e sempre a Comissão de Saúde estará aberta para debater esse tema que é tão importante. E eu que acompanho vocês duas, principalmente, sei do engajamento. Hoje passarei a acompanhar também o doutor Gustavo, mas vocês duas eu já é hábito acompanhar o passo a passo, né? E é muito legal saber que vocês não são engajadas na causa apenas um dia ou durante um mês, mas vocês dedicam a vida a isso, né? E é muito bacana que a sociedade possa ter voz e pessoas como vocês duas. Então, assim, eu queria dizer muito obrigado como cidadão capixaba, não apenas como deputado, mas como cidadão. É muito bom ter pessoas que orgulham a gente, levantando bandeiras que são tão importantes para a saúde. Então, assim, de verdade, muito obrigado, tá certo? Eu vou começar a conferir a palavra ao doutor Gustavo para que faça as suas falas. Por favor, doutor Gustavo, pode se dirigir aqui à frente. Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema, que, como o próprio deputado falou, é um tema que ainda precisa de muito chão a ser percorrido. Eu falo na condição de profissional da saúde, de quem cuida de pessoas com epilepsia, mas falo também na condição de pai. Eu também tenho um filho com epilepsia e sei como é a luta de quem lida com isso. E, bom, eu vou abordar aqui alguns temas. A epilepsia afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que mais de 3 a 4 milhões de pessoas convivam com essa condição neurológica crônica. No Espírito Santo, nós não temos estudos ainda para definir esse número, mas as estimativas nos levam a crer que são cerca de 82 mil pessoas. Considerando que essa é uma condição que afeta todo o núcleo familiar e que uma família média seja composta por 4 pessoas, essa realidade impacta, portanto, somente no Espírito Santo, cerca de 330 mil pessoas. Nós estamos falando de 8% da população capixaba. Não é pouca coisa. Desses 82 mil, 30%, ou seja, cerca de 25 mil capixabas, não conseguem o controle das crises. E, por razão disso, tem muita dificuldade de acesso à escola, ao mercado de trabalho e à sociedade como um todo. Esses números falam alto, mas o mais chocante não são os números. Chocante mesmo é o silêncio. Silêncio nas políticas públicas, silêncio na formação de profissionais, silêncio nas escolas e nos ambientes de trabalho. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, incluindo o sistema de saúde. Os determinantes sociais de saúde não se referem apenas ao serviço de saúde, mas a uma gama de fatores estruturais intermediários que moldam as oportunidades e os riscos à saúde ao longo da vida. Incluem fatores estruturais, posição socioeconômica, classe social, sexo, raça, etnia, escolaridade, políticas públicas, distribuição de renda, contexto político e cultural. Envolve também condições materiais, moradia, alimentação, trabalho, comportamentos de risco,
apoio comunitário, estresse crônico, exposição à violência e acesso ao serviço. A epilepsia é uma doença neurológica crônica mais prevalente globalmente. Cerca de 80% das pessoas que vivem com epilepsia são pessoas que habitam países de baixa e média renda. Os dados mostram que esses indivíduos em situação de maior vulnerabilidade têm 2 vezes mais chance de desenvolver epilepsia. A epilepsia é uma doença sensível, portanto, aos determinantes sociais de saúde. Crianças nascidas em famílias de baixa renda têm maior risco de prematuridade, de hipóxia perinatal, infecções, traumas, todos fatores de risco para a epilepsia. Fatores ambientais como a poluição e a nutrição materna de má qualidade também estão associados às alterações no desenvolvimento cortical e, portanto, para a epilepsia. A desigualdade no acesso aos especialistas, aos exames e aos medicamentos perpetua esse ciclo. As epilepsias são classificadas por diversos prismas, sobre, por exemplo, tipo de crise, tipo de epilepsia e as síndromes epiléticas. Existem causas genéticas, estruturais, metabólicas e muitas delas de causa desconhecida. Por isso, a importância da classificação das epilepsias, para além da nomenclatura, é uma ferramenta para profissionais e para qualificar o cuidado. Durante muito tempo, a epilepsia foi tratada como uma condição única, generalizada e envolta de estigmas. No entanto, a epilepsia não é uma doença única, mas um grupo de doenças e síndromes com manifestações, causas e tratamentos diversos. De acordo com a classificação atual da ILAE, International League Against Epilepsy, é uma conquista científica essencial e precisa ser incorporada aos currículos dos profissionais e à prática clínica, coisa que nós não temos visto. E por que isso importa? A diferenciação entre as epilepsias, sejam elas generalizadas, focais, genéticas, estruturais, enfim, não importa a sua causa, é fundamental para escolher o tratamento adequado. E é necessário, portanto, que o conhecimento seja aprofundado para que o diagnóstico mais correto seja aplicado. E o tratamento, por consequência, também. Sem acesso à classificação, sem formação específica sobre epilepsia, muitos profissionais confundem crises epiléticas com transtornos psiquiátricos, movimentos involuntários ou episódios de atenção, o que leva a diagnósticos tardios ou errôneos. Nós precisamos muito investir em formação profissional de alto nível. Um profissional mal preparado tende a oferecer um cuidado impreciso, aumentando o risco ineficaz de medicamentos, agravamento do quadro clínico, maior carga para a família e sobrecarga para o serviço de urgência. Além dos impactos na saúde das famílias, a situação é muito mais onerosa ao Estado se não é cuidada adequadamente. Compreender a complexidade desse fenômeno é, portanto, chave para gestores e legisladores, e que eles entendam a necessidade de programas especializados, de centros de referência multidisciplinares e de protocolos adequados. Esse panorama reforça a importância dos centros de referência, das equipes multidisciplinares e de protocolos de investigação e manejos estruturados. A história ensina, desde a antiguidade, pessoas com epilepsia foram estigmatizadas e excluídas. Apenas no século XX é que surgiram os primeiros tratamentos farmacológicos, mas ainda até hoje, 30% dos pacientes permanecem
com crises sem controle, mesmo com, entre aspas, tratamento adequado. A Organização Mundial de Saúde lançou, em 2020, o Plano Global Intersetorial para a Epilepsia e Doenças Neurológicas, com metas a serem alcançadas até 2031, com o chamado à ação. E nós não podemos ignorar. Os principais desafios lançados por esse documento, por esse plano, são integrar a epilepsia às políticas de doenças crônicas, saúde mental e deficiência, atualizar as legislações para garantir direitos, principalmente à educação, ao trabalho e à saúde, promover o acesso equitativo a diagnóstico e tratamento, incluir as famílias das pessoas com epilepsia no debate e na formulação das políticas. O custo da negligência é alto. Pacientes mal controlados têm mais internações, mais acidentes, mais mortalidade e menos inserção escolar e ao ambiente produtivo. Os custos sociais e econômicos da epilepsia não tratada superam amplamente os investimentos necessários para os cuidados adequados. Investir em epilepsia, portanto, é investir em produtividade, investir em inclusão e em justiça social. Portanto, para a gente finalizar aqui minha fala, o que a gente propõe não é uma utopia, é uma urgência. A proposta é que a epilepsia seja incluída no Plano Estadual de Saúde como prioridade explícita. Que as diretrizes para a atenção básica especializada sejam atualizadas e implantadas em todo o território capixaba. Que haja orçamento e indicadores para monitorar a atenção à epilepsia. Que as pessoas com epilepsia estejam, como está sendo propiciado aqui agora, na mesa para decisão. A aprovação do projeto de lei que está em tramitação sobre as carteirinhas é apenas um passo simbólico nessa jornada. O que nós almejamos é muito mais do que isso. Nós almejamos que a gente esteja amparado no preceito de equidade e que, de fato, as famílias com epilepsia alcancem um direito básico, a dignidade humana. As crises são elétricas, mas as soluções são políticas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sua apresentação. Eu vou conferir a palavra agora a Jaqueline, que fala na sequência. Bem, antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigada, deputado Bruno Rezende, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Já demos o início a um trabalho e, como bem disse Gustavo, é apenas o início para que isso tudo venha acontecer e comece com toda essa fala inicial do Gustavo, que é de muita importância para direcionamento, né, do trabalho real que a gente precisa fazer. O Gustavo, ele é um fundador, digamos, é ele que me trouxe para a associação. Bem, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Jaque Barros, estou embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia aqui no Estado e sou mãe de uma jovem com epilepsia. E na nossa trajetória, antes de aceitar o desafio de ser embaixadora, a gente passou por muitas dificuldades de obter informações, de obter um tratamento, buscar informações sobre médicos e tratamentos que fossem mais acessíveis e que eu pudesse
depois passar isso para quem precisasse, porque eu via muita dificuldade nisso. E, entendendo essa dificuldade, eu aceitei o desafio para a gente conhecer mais e poder compartilhar, não só a nossa trajetória, mas o que a gente conquistou. Mas, infelizmente, o que a gente conquistou, enquanto mãe e filha, foi pouco para a realidade de muitos que estão aí, porque nós temos uma certa condição para acessar médicos particulares. Nós temos plano de saúde. Isso não é a realidade da maioria das pessoas que têm epilepsia, como bem disse o Gustavo, está inserida na camada da população, né, de menor renda e com mais dificuldades. Então, a gente hoje recebe, através da associação, muitas demandas que a gente tem dificuldade de atender, deputada. E, por isso, nós estamos insistindo, né, estar aqui conversando mais, e o Gustavo, que trouxe toda essa conversa, me apresentou a associação e trouxe tudo isso, ele é um pesquisador sobre epilepsia, ele, na parte prática e gestão e política, ele é muito mais... conduz muito melhor do que eu sou mais mãe, sou mais paixão pela coisa e por ajudar mesmo. E é sobre isso que eu vim falar, sobre a importância da gente se unir para poder ganhar força, porque a epilepsia continua nas sombras, apesar de tudo isso que o Gustavo falou e da importância e do número de pessoas que a epilepsia atinge. Se a gente falar em 1 a 2% aqui, como eles vou reforçar isso, né? 1 a 2% da população capixaba, são 80 mil pessoas com epilepsia no estado do Espírito Santo. Mas a gente fala que isso atinge 4 vezes mais, porque atinge a família, né? Atinge a família. Tem pessoas que têm 50, 100 crises num dia. Sabe o que é isso? Ter 50 crises num dia, você não consegue fazer nada. E você ainda ocupa mais uma pessoa. Bem, dito tudo isso, eu vou apresentar um pouco do que a gente tem feito. A gente trouxe uma apresentação e a gente coloca ali Março Roxo, que é o mês da campanha. É o mês da campanha mundial, é o mês da campanha nacional e é o mês da campanha que a gente precisa instituir que seja estadual. Que todo o trabalho que é lançado para chamar atenção no março reverbere o ano inteiro, como o senhor bem disse e nos acompanha. Nós já o fazemos. E a gente vai mostrar um pouco desse trabalho que precisa ser reverberado para todo o Estado, que urge, sim, esse cuidado, né? A gente tem solicitações de Guaçuí a Pinheiros sobre questões de atendimento e tratamento e falta de medicação e por aí vai. Então, eu mantive essa questão do Março Roxo, porque a gente precisa levar isso, que é o mês da conscientização, mas é um mês para chamar atenção, vou repetir, para o ano inteiro. E a gente vai falar um pouco desses desafios que a gente enfrenta. A gente pode passar o slide, por favor? Comigo? Que ótimo, melhor. É aqui mesmo? Do lado direito. O botão do lado direito. Aqui. Tá. Então, a gente já sabe que a epilepsia não é raro, o Gustavo já falou isso. A gente... Para quem não conhece ainda, temos várias pessoas famosas que convivem, viveram e vivem bem desde que consigam o tratamento adequado. É possível controle. A gente ainda não tem cura, mas tem controle. 70% tem controle das epilepsias. 30% são de difícil controle e os tratamentos são muito caros. Só para ter uma ideia, tem tratamentos que a gente não consegue aqui no nosso estado e precisa para começar a viajar. Só de viajar e estar em outro estado já fica caro, né? Então, só para a gente colocar essa questão. Nós somos a associação que ajuda as pessoas e seus familiares através de informação, de capacitação para a inclusão, tanto de crianças e adolescentes da epilepsia. É isso que a gente faz o ano inteiro. E é o que a gente quer levar para o nosso estado, para que aconteça não só em pequenas camadas, mas que a gente possa reverberar isso com o apoio do Estado, né? E o que a AB faz? A AB faz todo dia direcionamento, informação e acolhimento. É esse o nosso trabalho. É isso que a gente quer levar junto com o Estado do Espírito Santo. E a gente tem feito, nesses 2 anos, uma campanha através do Março Roxo e que reverbera o ano inteiro e que a gente precisa, em vez de atuar só em pequenos pontos, atuar o Estado inteiro. Como o Gustavo falou, o projeto de lei que está tramitando da carteirinha é um primeiro passo
para muita coisa que precisa acontecer. Mas é um primeiro passo muito importante. Por quê? Porque essa carteirinha vai trazer para a gente um senso da real condição das pessoas com epilepsia. Ou seja, aonde ela está. Para você ter a carteirinha, você vai preencher um questionário. Aonde você está, qual é o seu tipo de epilepsia, o que você tem de tratamento na sua cidade. Então, eu vou saber onde essa pessoa está, se ela está em Guaçuí, Alegre, se ela está em Pinheiro, se ela está em Linhares, se ela está aqui em Vitória, aqui na Grande Vitória. E aí vai dar um panorama real. E a gente vai começar a sair das sombras, a sair desse 1 a 2%. Nós vamos ter a realidade da nossa condição. E é para isso que a carteirinha serve. Não é mais um assistencialismo, não é mais por uma vaga de estacionamento, é por real inclusão, por real não exclusão, por real visibilidade para que as coisas aconteçam. E, além disso, ela trará no verso dela o protocolo de primeiros socorros. Ou seja, se uma pessoa em crise no meio da rua for encontrada utilizando a carteirinha, quem a encontrar vai saber fazer os primeiros socorros. Ou seja, você não mais vai ter alguém botando alguma coisa na boca da pessoa em crise, correndo o risco dela quebrar o maxilar, ou, se for o dedo de quem colocar, perder o dedo. Então, a gente vai ter essa questão. Então, o direcionamento é dado através de busca pelas políticas públicas, campanha e palestra. A informação é dada de várias formas, palestras educativas, empresas que já estão nos apoiando através de momentos de educação na própria empresa. A gente conseguiu agora que o trem, deputado, não sei se o senhor acompanhou, o nosso trem de Vitória a Minas passa o filme dos primeiros socorros na televisão, né, de bordo. Então, as pessoas têm um melhor acolhimento. Mas a gente precisa que essa informação e esse acolhimento vá mais longe, vá ir em cada PA, em cada unidade básica de saúde, porque a gente tem acompanhado, a gente participou de algumas ações em conjunto, aqui na Grande Vitória, e ainda sabe que existe um despreparo das pessoas que trabalham com o público. Seja o simples atendente, até o pessoal da enfermagem. Eles mesmos estiveram com a gente na última ação, pedindo que a gente fosse mais nas palestras, mais nas unidades, porque eles não conseguem reconhecer. Existe ainda uma visão muito distorcida de quem está tendo uma crise, de quem é uma pessoa que vem por uso de droga, por exemplo. Tá? Então, precisa, sim, de capacitação para as pessoas, mesmo na área da saúde, aquelas que deveriam ter mais conhecimento, mas a gente sabe que eles precisam de saber muita coisa, né? E que é importante que eles sejam, sim, constantemente renovados, capacitados, porque é muito o que eles já fazem. Mas, se a gente pode contribuir, a gente está aqui para ajudar, mas a gente precisa de que esse caminho seja aberto através do Estado. E qual a importância disso tudo? Dentro do que o Gustavo já colocou para a gente de forma bem clara, vou botar um resumo daqui. Reduzir o estigma e promover a inclusão. Capacitar familiares e profissionais para lidarem com crises. Diminuir internações e óbitos por falta de informação. Sim, epilepsia causa óbitos. É difícil falar, mas é importante que seja falado. Assusta. A epilepsia já assusta, porque é estigmatizado. Ainda há quem fale que é coisa do demônio, não sabe que é uma doença neurológica. A gente precisa falar, falar e falar. E é para isso que nós estamos aqui e vamos continuar falando. Então, a gente fala de primeiros socorros que precisa ser divulgado, e a gente trabalha com um protocolo, que é o protocolo Calma, que diz o direcionamento para que a pessoa faça esse primeiro socorro adequadamente, e precisa ser divulgado. Prevenção de acidentes também precisa ser trabalhado, porque acidentes podem ter quedas, fraturas, trauma crânioencefálico, acidentes automobilísticos, queimaduras, afogamentos. Isso tudo precisa ser trabalhado. Uma pessoa em crise, seja de ausência ou convulsiva, e é bom falar que epilepsia não é só convulsão, tem vários tipos de, como o Gustavo já também relacionou aqui muito bem, precisa ser identificado e precisa ser cuidado. Uma pessoa em crise de ausência atravessando uma rua, ela pode ser atropelada.
uma pessoa em crise convulsiva, no mar, sem alguma ajuda, sem o salva-vidas ter consciência, pode morrer afogada. Então, essas informações e essas capacitações precisam ser levadas em toda instância, seja na escola, no posto de saúde, nas pessoas que trabalham com o público em geral. Reforçando já também a fala. E tratamentos, né? Falando de tratamentos, a gente já falou aqui que o tratamento básico inicial começa com medicamentos, e 70% são efetivos. A partir de uso de mais de 2 medicamentos, a epilepsia é considerada de difícil controle, e aí são associados outros tratamentos. Aí pode ser o tratamento cirúrgico, o tratamento por vários aparelhos, como o VNS, que é um controle através do nervo vago, e pode ser através de outras terapias, sempre associada à medicamentosa. E aí a gente precisa ter aqui no Estado, deputado, mais acesso a esses tratamentos. Como eu disse, ainda é muito difícil a gente conseguir os tratamentos diretos como esses, além das terapias integrativas. A gente precisa de ter psicólogo, precisa de ter um nutricionista, porque para vários tipos de epilepsia, a dieta cetogênica ou mediterrânea, ou uma dieta definida para aquele tipo de epilepsia, para aquele tipo de pessoa, ajuda e faz toda a diferença no controle da doença. Assim como tratamento psicológico. Então, a gente precisa fazer com que isso seja trabalhado de forma integrativa. E a gente coloca o seguinte: o nosso desafio é que a gente tenha um tratamento associado a uma nutrição e atividade física, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, isso como parte do que o governo tem que oferecer como questão de saúde, associado a família, cuidadores e amigos, ou seja, a informação para a família, a capacitação mesmo, levar a educação para a família, para quem cuida, para amigos. Por que para amigos? Porque o bullying começa dentro da própria família, tá, deputado? Infelizmente, dentro dos laços de amizade. Aí a gente vai começar a fazer uma triagem, porque acontece. A partir daí, levar isso para a escola, levar isso para outras formas de associação. Informação segura, porque as redes sociais estão aí com um monte de informação e a gente precisa que ela seja segura e efetiva. E associar às políticas públicas. Então, se a gente tem isso de um lado, tem o outro lado associado, a gente vai ter o melhor dos mundos. É difícil? É. Impossível? Não. Por isso a gente está aqui. Então, a epilepsia e família precisa enfrentar os desafios, trabalhar as adaptações e buscar os caminhos que são possíveis. Aqui a gente tem alguns vídeos, mas eu vou passar, não sei como nós estamos com o nosso tempo. Vídeos de pessoas, eu consigo passar aqui não, né? Só vai ficar o último, tá? A gente recebeu alguns vídeos, tá? Mas como deixou o vídeo da doutora Mariana, a doutora Mariana vai ter esse vídeo solto no final da nossa momento aqui com vocês. Ela é médica, neurologista, especialista em epilepsia. Ela atende no UCAM. E lá, deputado, para minha surpresa, ela tem aparelhos para atender, mas ela só consegue atender 400 pessoas. E ela só pode liberar para atender mais quando uma tiver de controle. E você conseguir esse controle só depois. Então, assim, não abre vaga fácil. Ela conseguiu aparelhos de vídeo monitoramento, que é muito importante. A gente não tem isso com facilidade aqui no Estado. Particular é muito caro. E aí, mas ela não tem gente para ajudar a trabalhar, né, para poder ampliar esse atendimento. E ela não atende só a pessoa daqui de Vitória, porque o UCAM é um hospital, né, universitário e é federal, né, então ele atende do estado inteiro, quiçá quem vem aqui sabe. Mas para manter o tratamento, a gente precisa de ver o que a gente pode fazer para ajudar que a gente consiga ter mais pessoas lá para ampliar a rede. E, principalmente, a gente está com um projeto, eu já me reporto ao Gustavo também, porque o Gustavo é a parte de pesquisa e ligação com a pessoal da área científica, de conseguir que esse tratamento que acontece no câncer seja expandido para que ele seja
integrativo, multidisciplinar, que venham outras áreas da universidade fazer um tratamento em conjunto, a parte da nutrição, da psicologia, para que a gente tenha um tratamento mais efetivo e de forma mais rápida, que a gente possa ampliar um pouco o tempo, diminuir o tempo de tratamento e ampliar as assertividades e poder atender mais pessoas com epilepsia, enfim. Aqui a gente tem vários pedidos, e eu elenquei aqui 3, que a gente recebe muito no nosso Instagram. Aí eu vou elencar que a gente tem aqui pedido de Piuma, falando da falta de medicamentos. Nós estamos com séria falta de medicamentos. Sofia, me faz favor, traz essa lista que está grifada aí em amarelinho. Deputada, eu trouxe aqui, eu tiro o relatório de 15 em 15 dias sobre o que não está disponível de medicamento no Estado. Nós estamos passando, desde novembro do ano passado, uma questão... Pode entregar o deputado, por favor? Uma questão séria com a questão do clobazam e do fenobarbital, que a indústria parou de fabricar e estava transferindo para outra indústria. Foi avisado com o tempo certo que a lei manda, só que a volta do reabastecimento está demorando. E a gente tem acompanhado isso junto à farmácia, e uma das respostas que a gente teve foi o seguinte: porque o clobazam ela é de competência do Estado, tá, deputado? Porque existem várias escalas. O fenobarbital é do município e não está em falta aqui na Grande Vitória, mas tem falta em outros municípios do Estado. Mas uma das respostas que a gente obteve é o seguinte: a gente distribui o que a gente recebe, porque recebe da federação e a gente distribui. E fica por isso mesmo. A minha pergunta é: e se fosse o seu filho, que precisa de um medicamento para um tratamento contínuo, se ele tiver 50 crises um dia ou mais, pode acontecer estados epiléticos, pode acontecer um AVC, pode acontecer uma morte súbita. E se fosse o seu filho, você ficaria esperando que viesse para distribuir ou iria à luta, iria buscar? Eu estou aqui buscando, por muitos. Então, é isso que a gente precisa. A gente não precisa ficar de braços, não precisa não, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando o que o governo federal vai decidir. O município precisa falar com o Estado, e eu estou aqui com o Estado pedindo ao senhor e colocando em pauta para que todos os deputados, não só os da Comissão de Saúde, se unam para que seja tomada uma decisão. Seja tomada como eu diria, que façam, dê uma resposta para a gente e que façam acontecer. Simplesmente o medicamento some do mercado, não tem nas farmácias do Estado e nem nas particulares, nem nas privadas. E fica todo mundo de braço cruzado, é isso mesmo? Enfim, aí tem pedidos de medicação, tem pedidos de tratamento, outra coisa que a gente está tendo de demanda. No interior, tá, deputado? A pessoa precisa para ter receita para os medicamentos, de sempre refazer o exame. E aí não tem o neurologista ou não tem o exame no distrito. A gente teve uma demanda em Domingos Martins, que no distrito não tinha para fazer o eletro. E aí a pessoa fala assim: faz particular. Como é que uma pessoa da saúde orienta, que é do Estado, manda ir para o particular? Tem que ter uma orientação adequada. Ela, por lei, ela tem que pegar essa pessoa e direcionar ela lá para a sede. E a gente conseguiu, isso foi ano passado, uma loucura, que alguém lá de Domingos Martins pegasse essa pessoa lá no interiorzão de Domingos Martins, no distrito lá, levasse para a sede, fizesse o eletro e conseguisse ter o laudo para ter a medicação. A pessoa tem de 5 a 10 crises por dia. Ficam um mês sem medicação. O processo é muito lento, o processo é muito longo, e a gente precisa ficar mais atento nesses processos e na boa vontade mesmo das pessoas, né, de fazer com que ele aconteça dentro da lei, porque está na lei. Está na lei que, se não tem o exame, se não tem o tratamento naquele distrito, naquele município, ele tem que ser direcionado aonde tem.
Depois eu posso até colocar qual é a lei aqui, gente. Eu não estou agora de cabeça, muita coisa, né? Então, temos essa questão de exames no interior do nosso estado, temos a questão da medicação e a questão de tratamentos integrativos. Então, muita gente que precisa de psicólogo, porque, como é uma doença que tem vários gatilhos e muito forte ao emocional, a gente precisa associar. Então, sobre isso hoje, eu estou aqui mais uma vez, ou seja, pela primeira vez na frente da Comissão de Saúde, mas tentando trazer epilepsia para a luz, sair das sombras. E é bom citar que a epilepsia, além de ser uma doença única de uma pessoa que pode ter só epilepsia, ela está como comorbidade de várias outras doenças. Eu queria, por favor, que as mães daí, que estão aí no auditório, se levantassem. Para mostrar que temos várias mães aqui que os filhos têm doenças raras e que epilepsia é a comorbidade delas. E que faz muita diferença de não ter o tratamento adequado, de não ter. Então, a gente precisa, cada vez mais, botar a epilepsia como fala da Comissão de Saúde, como fala das políticas públicas de nosso Estado. A gente tem ali pessoas representadas de Cariacica, de Vila Velha, de Vitória, e eu trouxe várias outras aqui comigo. É isso. Pode passar, por favor. Ele foi mandado individual, como pediram. Aqui está dando mídia disponível. Indisponível. Não está indo aqui, não. Eu mandei separado. Mas está onde? No Android. Enquanto eles procuram o vídeo... A epilepsia afeta milhões de brasileiros, mas ainda enfrenta barreiras no diagnóstico, no acesso a tratamentos e na inclusão social. Para muitos pacientes, a falta de medicamentos, o preconceito e a ausência de políticas públicas eficazes são desafios diários. É urgente que as autoridades reconheçam essa realidade e promovam mudanças concretas. Mais acesso a especialistas, tratamentos modernos e uma rede de apoio estruturada. A epilepsia não pode ser sinônimo de exclusão. Chegou a hora de olhar para esses pacientes com a atenção e o respeito que eles merecem. Foi. Só isso. Só tem esse. Ok. Agora eu confiro a palavra a Sofia. Acho que a minha fala vai ser um pouquinho mais rápida e com uma perspectiva bem diferente. Imagino eu que eu seja a única pessoa epilética aqui da sala. Mais alguém? Não? Mais uma. Gente, eu tenho 2 pessoas que falaram antes de mim, são pais com epilepsia. Deu para ver pela perspectiva que vai ser que a emoção toma conta. O Gustavo é um pouco mais calmo, a minha mãe é um pouquinho mais emocionada. Mas o projeto hoje é sobre a carteirinha. A carteirinha foi feita por causa de um momento bem específico. Se eu estiver falando um pouquinho, apelando um pouquinho demais, você me corta, deputado.
Eu tinha sido diagnosticada não há muito tempo e tinha tido pouquíssimas crises. Eu não tinha vivenciado a doença ainda. Então, levava a minha vida normalmente. Voltando para casa, eu moro numa ladeira, andando sozinha, eu caí. Alguns centímetros acima, uma escada de concreto. Quem me socorre? Até hoje eu não sei. Como é que me socorreram? Até hoje eu não sei. Porque eu perco a memória depois. Quando eu acordo eu não tenho memória. Quando eu fico consciente, eu pareço para vocês, mas para mim não. Se me socorreram direito, até hoje eu não sei. Provavelmente sim, né? Estou aqui com vocês. Mas alguém poderia ter se machucado. A pessoa que me socorreu, porque também na minha primeira crise a minha mãe quase perdeu o dedo, e eu poderia ter tido um socorro completamente errôneo e não estar aqui. Depois daquela crise, que poderia ter sido alguns centímetros acima e ter causado um dano muito maior, graças a Deus aquela escada de concreto não está mais lá. E meus pais tiveram um grande pânico, com razão, e criaram isso aqui. O motivo de eu estar falando em pé e não estar ali, porque eu não gosto muito de imagem. Os meus dados estão aqui. O motivo da carteirinha é isso aqui. Você saber me socorrer. Porque a maioria não sabe. Tem muitas mães atípicas aqui, mães de pessoas com epilepsia. Muitas, talvez, não sabiam os primeiros socorros antes. A maioria de quem não tem aqui filho, talvez ainda não saiba, o que é comum. E, infelizmente, é comum. O estereótipo, às vezes, quando vê uma convulsão, é pensar que a pessoa não tem epilepsia. O meu tipo de epilepsia é convulsiva. Se eu travar aqui e esquecer uma palavra, não estranhe, eu tomei meus remédios há pouco tempo. Como falaram de efeitos colaterais, o meu é esquecer palavras, perda de memória recente, diminuição da cognição. Para quem acabou de se formar na faculdade, isso é meio um pouquinho difícil, só um pouquinho. Mas eu não sei quantas vezes isso aqui me salvou. E olha que eu tive vários acidentes. Eu não sei quantas vezes eu me machuquei. Me machuquei e eu não sei quantas vezes eu cheguei ao ponto... Eu não tenho ideia de quantas vezes eu cheguei ao ponto de ter machucados que poderiam ser muito sérios e que poderiam ter causas extremamente maiores do que não me permitiriam estar aqui com vocês, porque eu perco a memória. Então, para vocês verem quão perigoso é. O meu tipo de epilepsia não me permite sentir que ela está vindo. Então, se eu cair aqui, o que não vai acontecer, porque eu não tenho crise há meses, graças a Deus, eu não saberia dizer, eu não saberia pedir socorro, deitar e me ajudar. Então, isso aqui parece pouco, um pedaço de papel que, no caso, o meu está desgastado. Mas isso aqui pode salvar vida. Eu tenho muitas cicatrizes, mas, graças a Deus, elas são só cicatrizes. Elas lembram muito os momentos em que poderiam ser mais do que cicatrizes. Cicatrizes no rosto, nas pernas, no colo, mas poderiam ser bem piores. Tanto o Gustavo quanto a minha mãe falaram aqui de causas, de quantidade, de motivos do que deveríamos fazer, mas não sabemos realmente a quantidade de pessoas que tem, porque essa ideia de 1 a 2% é da OMS de 2019. Isso é uma mensuração que nós nos apegamos porque é a única que nós temos. Tendo isso pelo governo, a gente pode finalmente ter uma ideia de quantas pessoas têm epilepsia aqui no estado. 2%, imagina se for mais. Imagina o risco que essas pessoas estão tendo.
Eu represento outro grupo, não é a AB. É jovens com juventude e epilepsia. O meu grupo só tem jovens com epilepsia. Realmente, muitos preconceitos começam em casa. Então, o perigo pode ser ainda maior, porque se já tem em casa, imagina na rua quando as pessoas não sabem te socorrer. Eu ando com isso aqui em toda a bolsa, porque eu nunca sei quando outra cicatriz pode vir aparecer. Eu sei que a fala é um pouco apelativa, mas muitas vezes é necessário. Eu não acho que a fala foi apelativa, não, Sofia. Foi a fala de quem vive isso todo dia, né? Eu vou conferir a palavra a duas inscritas, a Tamires do Nascimento Rosa, por gentileza, do Coletivo de Famílias Atípicas Capixaba. Você quer falar? Você ou... A todos, bom dia. Me chamo Tamires Rosa. Como já foi anunciado, faço parte do coletivo Famílias Atípicas Capixabas. Estou hoje como uma das lideranças do coletivo e venho aqui representar 202 famílias cadastradas no nosso coletivo por um tema tão importante, tão relevante em nossas rotinas e vidas. A fala da Sofia, a fala da Jaqueline, a fala do doutor foram assim incisivas, mostrando a nossa realidade. Eu tenho assim uma criança atualmente de 8 anos com doença rara, síndrome genética rara, ZTTK, que uma das comorbidades dela é a epilepsia. E há um mês atrás, a minha filha, tomando medicação e CBD, deu uma crise de 1 hora a ser controlada dentro de um hospital. A minha filha ela está em tratamento para descoberta de qualquer questão cardíaca e essa 1 hora poderia ter custado a vida dela. O que já foi falado aqui, a epilepsia, ela leva a óbito. Eu já perdi uma amiga em 2017 por isso, por morte súbita. E só quem sabe a dor de perder uma pessoa querida dormindo por conta de troca de medicação, sabe o quanto é difícil. Hoje a gente vive uma realidade cruel dentro do nosso estado. Mães que chegam para nós falando, Tamires, Carla, Joyce, nós não temos como fazer o ajuste da dose, porque a gente não tem o acesso dentro dos hospitais infantis. Isso eu estou falando de crianças sendo negligenciadas, sendo totalmente esquecidas. Essa questão da falta de neurologistas especialistas em epilepsia dentro do Estado está se tornando grave a cada dia. Outro ponto que eu coloco, deputado, é a questão da falta de, eu não sei nem te dizer se é organização, gestão, da farmácia cidadã. A farmácia cidadã, simplesmente, quando a gente vai dar entrada em qualquer processo para medicamentos, ela nos dá 45 dias úteis e, após esse prazo, a gente não tem um retorno, não tem uma negativa, já sendo negligenciados. E isso é muito grave. Quando fornecem a gente uma medicação que não controla as crises, porque, infelizmente, questões financeiras são colocadas à frente. Né? A gente tem hoje problemas com medicações. Gente, eu não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, só que precisa ser respeitada a prescrição médica. A prescrição médica ela precisa ser respeitada. Se a criança, o adolescente ou o adulto só se dá com aquela medicação, respeitem, porque a epilepsia é uma coisa séria. A minha filha mesmo, eu não posso ter acesso ao SUS, porque a minha filha não se dá com nenhum genérico.
A gente faz todos os testes quando vai introduzir uma medicação nova na rotina dela. E, infelizmente, a gente tem que correr às pressas para o pronto-socorro, porque senão não controla a crise. Então, assim, é uma situação assim, desesperadora. Outro ponto a ser colocado, como já foi dito aqui, sobre a cetogênica. A cetogênica é uma opção de tratamento da epilepsia hoje, com estudos, com resultados eficazes. Precisa haver pessoas qualificadas dentro do governo do Estado, médicos, assistentes, que sejam pessoas gabaritadas com aprofundamento do estudo, para que dê o suporte necessário. Não adianta ter só uma consulta ou duas, colocar ali, você vai fazer a cetose e depois você vai para a farmácia cidadã pegar o leite. Não é assim que funciona. A cetogênica vai muito além, é um tratamento integrativo. Ela precisa ser acompanhada de perto, em detalhes, ali, dia após dia. Porque, como ninguém sabe, eu posso estar falando bobeira aqui, mas muitas mães relatam para a gente que no início do tratamento da cetogênica, a criança dobra as crises para depois regular. Eu posso estar falando besteira aqui, mas todo tratamento tem seus percalços, então precisa ser acompanhado de perto. Outra questão que não vi sendo comentada, mas assim, a Jaqueline até chegou a comentar um pouco, é a questão do CBD. CBD, gente, traz qualidade de vida. A minha filha ainda não controlou a epilepsia com o CBD, mas está tendo qualidade de vida. Minha filha está comendo, minha filha está dormindo, minha filha está controlando crise dormindo. Por quê? As crises da minha filha são no sono. A minha filha não se debate mais ao dormir. CBD traz qualidade de vida, precisa ser difundido. Cadê a lei que foi regulamentada no ano passado? Cadê o acesso à farmácia cidadã? E respeitando o tratamento. A gente não quer que os nossos filhos sejam desrespeitados. Porque, não sei se todos sabem, mas também estão fazendo licitação para comprar um tipo de CBD somente, sendo que existem vários. E é de acordo com o tratamento. Prescrição precisa ser respeitada. Epilepsia mata. E essa é a minha fala. Muito bem, Tamires. Nós temos mais duas inscritas. Eu confiro a palavra a Carla Francine Moreira de Jesus Costa, também das famílias atípicas capixaba. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né? A Ana Luísa está ali atrás, ela tem epilepsia de difícil controle. Não estou aqui só representando a minha filha, estou representando também a tantas outras pessoas que têm epilepsia, né? No nosso recorte são crianças com deficiência e a gente precisa muito, doutor, do apoio de toda a casa para aprovar essa carteirinha, aprovar todas as coisas que a Jaque já falou. A Tamires complementou, e é muito importante focar na quantidade de pessoas com epilepsia no Estado, para que novas políticas venham, né, fazer efeito. E eu quero dar minha experiência também sobre a epilepsia e o canabidiol. A minha filha tinha crises de difícil controle. Depois de 5 medicamentos, a gente não conseguia controlar. Cada dia mais a gente precisava acrescentar um medicamento novo. E, com isso, ela perdia o tempo de vida, a qualidade de vida. E é por isso que a gente foca tanto em qualidade de vida. Porque ela tem deficiência, mas ela tem o direito de ter qualidade de vida. E a cannabis medicinal também trouxe qualidade de vida para ela, para que tantos outros venham ter acesso. Então, é muito importante esse reforço nas políticas públicas. Obrigada. Muito bem, Carla. Eu confiro a palavra a Litza Aoni, Associação de Cannabis.
Bom dia, né, a todos. Bom dia, deputado. Eu venho aqui fazer um complemento à fala das famílias atípicas capixaba e trazer um convite e um apelo também a vocês dessa casa, né? Nós temos uma lei de cannabis medicinal no SUS que foi promulgada em 2023, salvo engano, no finalzinho. Ela está em processo de regulamentação pela CESA, né? Nós vamos, então, eu tive acesso ali à questão de como está esse protocolo, e nós vamos ter esse medicamento fornecido para apenas 3 tipos de epilepsias refratárias. Nós sabemos que a cannabis ela ajuda vários outros quadros clínicos, né, para além da epilepsia e para além dessas 3 epilepsias, que são vários tipos de epilepsia, né, que podem se beneficiar. Então, eu venho primeiramente também fazer um apelo aos deputados dessa casa. Nós temos uma outra proposta de regulamentação um pouco mais ampla, que foi feita pela Camila Valadão. E eu peço o apoio de vocês para a gente conseguir aprovar essa nova proposta, que vai trazer um complemento e um amparo maior, tanto ao trabalho das associações quanto aos pacientes, e para que a gente consiga fazer esse medicamento chegar a mais pessoas. Então, eu ia até pegar o número do projeto de lei, mas aí acabou me chamando e eu não consegui. Mas vocês vão ter acesso, é só vocês pesquisarem aí. Foi proposta por ela, acho que no início do ano ou no final do ano passado. E a gente chegou a fazer audiência pública aqui também. Então, acho importante, se a gente conseguir aprovar esse projeto, vai ser uma conquista para a sociedade capixaba. Para além disso, queria convidá-los também a conhecer o trabalho da Bendito Medicinal, que é uma associação de pacientes, né? Eu trouxe até um frasquinho do óleo aqui para vocês conhecerem, quem nunca viu. É um remédio, né, como qualquer outro, a gente toma as gotinhas de manhã. Eu também sou paciente, não tenho epilepsia, mas para mim eu trato TAG, né, que é ansiedade, e TDAH. Então, serve para várias outras doenças, né? E a Bendito Medicinal hoje atende cerca de 600 famílias. Então, são várias pessoas fazendo uso desse tratamento, porque enquanto a gente não consegue ter esse acesso pelo SUS, a gente está se socorrendo das associações de pacientes, e é preciso que a gente consiga regulamentar e dar amparo a esse tipo de trabalho, porque se a gente não tem acesso pelo SUS e não tem acesso por outras vias, a gente fica ali com a qualidade de vida ao lado, sem conseguir acessar, sabendo que tem essa possibilidade. Então, graças à luta e à força das mães, das famílias que se reuniram para conseguir fazer com que isso chegasse a mais pessoas, hoje a gente tem esse trabalho no Espírito Santo. E eu convido vocês a conhecer o trabalho da Bendito Medicinal, que é uma associação fundada em Pinheiros, lá no norte do Espírito Santo, mas que atende não só pacientes do Espírito Santo, como pacientes de todo o Brasil, inclusive até pacientes PET. Recentemente, o meu animalzinho também precisou fazer o tratamento com a cannabis. Então, são diversas possibilidades. É muito importante a gente estar aqui falando para quem tem epilepsia, para quem tem pessoas na família, porque realmente traz qualidade de vida, traz segurança, traz conforto. E é isso. A minha fala é sucinta e objetiva, e eu espero que todo mundo consiga ajudar a gente a aprovar essa regulamentação. Bom, agradeço a todas as falas. Como eu sempre digo, assim, a saúde ela não é uma fotografia, a saúde é um filme, né? Então, os problemas que a gente tem hoje não são os mesmos que teremos amanhã e depois de amanhã e por aí vai. Até porque a evolução dos tratamentos é uma constante. Até 10 anos atrás, a gente sequer imaginava o uso da cannabis medicinal está sendo discutida em uma mesa dentro de uma Assembleia Legislativa. Hoje a gente já tem uma lei que parametriza, de alguma maneira, o uso da cannabis no Espírito Santo, e estamos discutindo outras propostas de regulamentação do uso da cannabis medicinal, não apenas aqui no Estado, como no Brasil. Então, acho que os passos estão sendo dados, e é importante que esses passos aconteçam de uma maneira técnica e científica, para que a gente também não traga o uso indiscriminado dessa ou de qualquer outra droga. Que isso seja parametrizado por uma questão técnica e médica, né? Aqui eu vi algumas de vocês defendendo a prescrição médica. Que ótimo, desde que essa prescrição médica tenha embasamento técnico-científico. A caneta do médico, e eu falo como médico aqui, ela não deve ser indiscriminadamente utilizada. Tá certo? Há profissionais de todos os tipos em todas as áreas. Então, quando a gente prescreve algo, esse algo tem que estar baseado cientificamente
para aquele uso determinado. Então, eu não teria como apoiar o uso indiscriminado nem da cannabis, nem da dipirona. Então, a gente tem que ter em todos os extremos o uso técnico e científico, porque qualquer droga tem efeito colateral. Qualquer droga pode ter o seu lado positivo, naturalmente, mas também tem o seu lado negativo. Então, eu vejo que a parametrização do uso, ela não é apenas uma questão de projeto de lei. Ela precisa ser um debate técnico e científico no que se refere à medicina propriamente dita, baseada em evidência, tá certo? Então, eu acho que não vai ser apenas o projeto de lei que nós, aqui, deputados, possamos oferecer à sociedade que vai resolver essa questão, tá certo? Eu acho que isso tem que estar parametrizado em estudos científicos para que a gente possa aplicar isso de uma maneira consciente, tá certo? E não estou fazendo aqui juízo em relação nem ao projeto de lei do meu colega Bispo Alves, que foi o projeto CERN, que já é lei hoje, e tampouco da minha colega e amiga Camila Valadão. Ambos parlamentares fundamentais para essa casa, que têm exercido mandatos muito importantes, tá certo? Mas acho que essa discussão é uma discussão um pouco mais ampla do que só isso, tá certo? Lei do Brasil tem muita já. A gente precisa agora fazer com que essas leis de fato sejam cumpridas de alguma maneira, tá certo? E eu tenho várias outras leis tramitando aqui na casa, tá certo? Essa da carteirinha, eu ouvi a todos com muita atenção para que eu pudesse, ao fim, tecer os meus comentários e nada impede que haja réplica ou tréplica. A gente está aqui para poder, dentro do mais puro debate, chegar a um consenso em relação ao tema e que não precisa ser totalmente resolvido aqui. A gente pode criar grupo de trabalho, a gente pode expandir essa discussão, tá certo? Para além dessa sessão aqui na Comissão de Saúde. Não tenho ambição de que todos os problemas aqui serão resolvidos, tá certo? Então, a Jaqueline, ela colocou de uma maneira muito consciente a questão da carteirinha, que inclusive foi uma sugestão da própria associação, né? E o mandato nada mais é do que o porta-voz da sociedade. Então, quando vocês trazem algo que seja coerente e seja interessante para o capixaba de forma geral, estamos aqui para fazer isso acontecer. E está tramitando, se não me engano, está na CCJ, né, Bruno? Está na Procuradoria. Ah, sim. Então ela deu mais um passo recente, eu nem estava sabendo dessa última atualização, foi para a Procuradoria da Casa, então estamos há 4 dias na Procuradoria. Então está ok, o tempo está ok, espero que dentro em breve a gente já tenha a votação em plenário e vocês vão ser atualizadas sobre isso em todos os passos que acontecerem. Apesar de parecer um passo simbólico, como o doutor Gustavo colocou, eu acho que até o simbolismo é importante. Quando todos nós estamos amordaçados pela incapacidade de promover políticas públicas, eu acho que qualquer grito é fundamental para que o tema traga um pouco mais de lucidez a essa discussão e traga luz para esse debate. Então, apesar de que eu acho que não é tão simbólico, porque, como a Sofia muito bem relatou aqui, melhor do que a todos nós que não temos epilepsia, poderia sentir isso literalmente na pele, salvou a vida dela várias vezes. Então, se salvou a tua vida, para mim já vale. Tá certo? Se salvou uma vida, já vale o esforço. Porque quanto que vale a sua vida, né, Sofia? Tenho certeza que para você e para a tua família vale mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então, acho que já vale muito, né? E uma carteirinha que você fez. Então, se você só fez, o que vai ser daquela pessoa que está lá na roça, em Mucurici, que não tem acesso a neurologista, que não tem acesso a nutricionista especialista, então não é utópico, né? Mas psicólogo, enfim, toda uma rede de cuidado necessária para uma condição, para uma doença, que não é peculiar apenas de si própria, que pode estar associada a outras patologias, a outras condições, e isso se transformar num emaranhado de complicadores, né, de comorbidades dentro de uma mesma pessoa. O número é realmente alarmante, mas mais alarmante é a gente não ter certeza dele. A gente não conhecer o mapa
o mapa da epilepsia, o mapa das patologias no Espírito Santo. Eu acho que se promover política pública sem ter um dado é como a gente atirar com uma metralhadora numa rolinha dentro de uma sala com os olhos vendados. Não que eu queira matar a rolinha, de jeito nenhum, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que a gente está discutindo incerteza. Simplesmente incerteza. Quantos neurologistas a gente precisaria para atender a todos que têm epilepsia no Espírito Santo? A resposta de vocês só tem uma: não sei. E a minha, quanto legislador aqui, é não sei, eu não tenho dado. Ah, Bruno, vai ser de 40 a 80 mil, vocês acham que é pouca variação? É muita. E se forem 100? 20 mil capixabas sem acesso, significa 20% daqueles que têm a patologia. Então nós estamos com uma variável enorme. E nós estamos patinando no barro. Então, mais uma vez, a carteirinha vai resolver 100%? Num primeiro momento também não, porque até o acesso à informação é complexo. Como que as pessoas a nível de estado inteiro vão ter acesso à informação de que elas têm direito a uma carteirinha? Nós vamos ter que fazer um trabalho árduo. E aí o março roxo vai ter um papel fundamental, mas que a gente tenha o janeiro roxo, fevereiro roxo, março roxo, abril roxo, todo mês tem que ser roxo. A gente tem que falar sobre isso o tempo todo. Tá certo? E nós estamos falando de uma doença. De 1% da sociedade. Os outros 99% também são importantes, com todas as outras doenças pertinentes. Compreendem? Então, é uma fala que a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo a nível de Estado. O neurologista, ele é importante. Nós temos uma neurologista especialista, em tese aqui, eu não a conheço, mas me parece especialista em epilepsia, pelo que vocês colocaram. Muito bem. Vocês acham que é realista a gente oferecer para 80 mil capixabas neurologistas especialistas em epilepsia, com subespecialidade em epilepsia? Vocês acham que a gente vai conseguir, de fato, trazer essa cobertura hoje para o Estado do Espírito Santo? Naturalmente. Mas só para vocês saberem, o neurologista hoje é um artigo de luxo, praticamente. E nós não estamos passivos em relação a isso. A tabela SUS Capixaba, por exemplo, que custeia consultas de especialidade, que hoje no Brasil, sabe quanto custa, doutor? Você deve saber. Uma consulta de especialidade no Brasil hoje, lá no Sergipe, em Maranhão, no Tocantins, e aqui também, pago pelo governo federal. Se não sabe, eu vou lhe dizer, R$10 bruto. Você acha que algum pediatra vai atender por R$10 bruto? Você acha que o neurologista, o psiquiatra, qualquer outro especialista vai atender? Pois é, no Espírito Santo, até pouco tempo, eram R$30. Agora, nós aumentamos o custeio, R$50. E para algumas especialidades, R$70. O financiamento da saúde ele é tripartite. A tabela do governo federal não quer dizer que ela tem que ser obedecida na íntegra pelos municípios e estados. A gente pode ter a coparticipação, como tem a tabela SUS paulista, como tem a tabela SUS capixaba. Então, nós já estamos dando esse estímulo. A telemedicina hoje é uma realidade em quase todos os municípios, que é outra forma de nós capilarizarmos. Por que eu estou falando isso? A gente não tem que mirar apenas o subespecialista, né? O subespecialista, que eu quero dizer assim, o dono da subespecialidade. Mas o neurologista geral, ele pode e deve tratar epilepsia. Ele pode e deve tratar. Por que não termos isso dentro da telemedicina também? Ampliarmos isso dentro da telemedicina? Até porque nós estamos falando de um pool de patologias que vão além, inclusive, da própria epilepsia, pura e simplesmente. Então, nós não estamos passivos em relação a isso. E talvez aqui o que caiba seja nós discutirmos também uma linha de cuidado para a epilepsia. Uma linha de cuidado que vai desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade. Nós conseguimos publicar a linha de cuidado da hemofilia. Passamos 2 anos discutindo isso e incontáveis reuniões e agendas. Mas nasceu. Agora nós vamos operar mais 30 e poucos capixabas com próteses importadas para o paciente hemofílico. Uma condição crônica, uma pessoa que sangra com muita facilidade e que pode morrer se não tiver o atendimento de urgência atendido da maneira correta. Isso é um orgulho para a gente. É um case de sucesso no Estado. E que essa comissão conseguiu
depois de um trabalho árduo, e de uma mulher que é tão brava quanto vocês duas, tá? A Rosiane, minha querida amiga, né? Que muita gente fala, ela fala isso, né? Não sou eu que digo, que ela é enjoada, mas eu falei, que bom que a gente tivesse outras muitas enjoadas como você, Rosiane, porque você está fazendo a diferença para quase 1000 capixabas com hemofilia na Associação dos Pacientes Hemofílicos, tá certo? Então, fazer diferença na vida do outro é o que nos traz aqui agora. A Sofia não está aqui hoje representando apenas a Sofia, não está falando só por você. Quantas outras pessoas no Espírito Santo já caíram e não tiveram a sorte de errar o meio-fio, Sofia? Quantas que podem ter batido a cabeça e hoje não está aqui para contar a história? Entende? Então é isso que traz angústia para todos nós. Com relação às medicações, eu vou determinar a minha assessoria aqui da Comissão de Saúde que a gente faça um pedido de informação à CESA com relação à falta de medicações, todas essas elencadas aqui pela Jaqueline, tá certo? Se é do Estado, não pode estar tendo em Muqui, não está tendo em Aracruz, eu não consegui compreender isso bem. Até porque a farmácia até um mecanismo central de regulação. Então, não entendi como é que você colocou aqui por município essa discriminação, é estranho isso. Pode ligar aí. Esse relatório aí é do Estado, tá, deputado? Eu tirei do site do Estado, ele tá mesmo certo. que oferece isso. Então, eles colocam por município e colocam aí, você pode ver, é do SUS, né? E aí determina a responsabilidade de quem é e aonde que está faltando. Então, eu elenquei todos. Tá ótimo. Tem vários... eu Pode até falar. vou estender, né? Eu marquei os referentes à epilepsia, mas é lógico que é importante que todos esses que estão faltando e para outras tantas doenças sejam vistos da mesma forma, né? Mas a questão maior nossa que nós estamos vivendo há quase 6 meses com relação ao clobazam e ao fenobarbital, porque são medicações baratas e tem problema com relação à produção, a essa parada de produção, mudança de fabricantes, e deu dizem que é só um delay, mas a gente precisa ficar atento a isso e a gente precisa de vocês, legisladores e pessoas que estão aqui para fiscalizar também, não só para fazer a lei, né, mas para também fazer com que ela seja cumprida, que isso seja olhado, que é muito sério, né? Então, assim, a gente sabe que algumas dessas medicações que estão em falta são por momentos de processo e tal. As que eu grifei aí, que é o clobazam e o fenobarbital é o Gardernal. Ele é baratíssimo, é R$15 na farmácia. Só que talvez por isso mesmo esteja acontecendo esse problema. E a gente tem que ficar de olho, fiscalizar isso. Porque não é porque um medicamento é barato e de repente, ele vai sumir do mercado para poder levar o valor e voltar depois, sabe como, né? E a gente precisa. E são medicamentos que, por exemplo, a Sofia faz uso do clobazam na composição dela. Ela vai completar, se Deus quiser, no final do mês, 1 ano sem crise. Se esse remédio a gente não conseguir que ele tivesse na composição, pode ser que volte tudo. E não é fácil, o senhor sabe como médico, você trocar um remédio, num caso de controle de epilepsia, tem que fazer um desmame para poder colocar outro, e a gente não consegue. Tem 9 anos que a Sofia trata epilepsia, e foi a composição que a gente conseguiu. Estamos trabalhando, além de outras questões associadas, que não é só a medicação, que a gente faz um trabalho com ela, mas tem outras que aí eu vou voltar a frisar a importância da integratividade, né, do tratamento, não é só a medicação, mas a questão específica da medicação marcada aí, o clobazam e o fenobarbital, é que está 6 meses em falta, em desabastecimento, voltando aos poucos. A gente tem a sorte que aqui em Vitória, ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre isso, aqui em Vitória já na privada está voltando, mas o relatório que eu tirei hoje, de manhã, do Estado, ainda está em falta. Perfeito. Mas a gente vai se manter vigilante com relação a isso. Pode falar, Sofia. Voltar a um ponto anterior, só o senhor falou sobre a questão de... vendo aqui a questão do... Olha os medicamentos aqui, se mostrando, cadê as palavras? Dos neurologistas especialistas em epilepsia. Isso é difícil até a gente encontrar no particular. Sim. O meu neurologista não é especialista em epilepsia. Isso é difícil encontrar no estado todo. Creio eu que isso é uma questão utópica, a gente colocar para todo o estado
neurologistas especialistas em epilepsia. Isso está em falta no nosso estado, é difícil de encontrar. Creio eu que entendo perfeitamente a questão da gente colocar para uma certa quantidade X de pessoas neurologistas quando a gente não sabe a quantidade X de pessoas. A carteirinha, sim, ela vai ajudar a mensurar, mas ainda assim não vai mensurar por completo. Mas a gente pode começar a ter uma ideia para começar a fornecer neurologistas para essas quantidades X de pessoas que a gente já vai ter uma ideia que hoje não temos. Porque a quantidade que a gente não sabe, que a gente tem uma ideia Jesus. Estatística mesmo. Uma estatística geral. Fictícia, na minha opinião, tá? Geral, ela... É só subir. Mesmo assim, a gente não está conseguindo fornecer. Então, quanto mais a gente vai tendo uma certeza dessa quantidade de pessoas, mais a gente vai conseguir fornecer essa quantidade de neurologistas. Porque a gente não tem um recorte, Sofia. O que acontece? Se a gente levanta na CESA hoje, tem lá uma fila de pessoas esperando para a neurologia. Agora, dentro dessas pessoas, quantas têm epilepsia? Sei lá. Entendeu? Sim. Então, vai depender até do CID que o médico vai colocar. Por exemplo, ali tem uma mãe que tem uma filha com síndrome rara, né, uma doença rara, e dentro dessa doença rara faz parte a epilepsia, como uma comorbidade. O médico tem não sei quantos CIDs ali para colocar para essa mãe que vai levar essa criança ao neurologista. Não necessariamente ele vai colocar lá o CID da epilepsia. Então, assim, o número fidedigno, o número exato, dificilmente a gente vai ter. Mas a gente tem que ter alguma coisa para se embasar, né? Até porque a metodologia de se alcançar esse 1 a 2%, ela já é conhecida, senão a gente não teria esse número a nível Brasil, tá certo? Que provavelmente é subestatística também, tá certo? Mas uma metodologia a gente precisa ter, porque senão a gente não consegue prever a política pública de uma maneira adequada. Sim, por isso que eu pontuo a questão de a epilepsia, a gente não vai ter... Todas as questões são questões utópicas. Não tem como a gente ter certeza de um número certo, não tem como a gente ter um número certo em qualquer doença. Mas, como eu disse, a gente tem que começar a partir de um ponto. E eu acho que a carteirinha vai dar essa... Vai começar a partir dele. Tenho convicção. Vai começar. Até porque isso vai ser um ganho secundário da carteirinha, né? Sim. O ganho primário é na hora que a pessoa pega na mão. É conscientização e mostrar como salvar uma pessoa. Sim, vão ser os primeiros socorros e salvar uma vida, querendo ou não. Mas dar essa mensuração ao Estado é uma ideia secundária e que vai fazer uma diferença absurda. Tá certo, doutor Gustavo. É só você levantar. Pronto. Oi. Pronto. Então, pelo número exato, de fato, acho que é algo que a gente não vai conseguir alcançar, né? Acho que isso não é não deveríamos colocar isso como condição como um target para que a política pública caminhe. A estatística, afinal de contas, serve para isso, né? A gente tem como esses dados são dados estatísticos que estão em estudos científicos e tal. Isso não foi tirado do nada, né? Não foi alguém que tirou da cartola. Então, se a gente faz talvez não tenham estudos específicos para epilepsia no Espírito Santo, que eu saiba, de fato, não tem. Mas a gente consegue, estatisticamente, transferir isso da população brasileira para o Espírito Santo e esses números que foram colocados aqui foram oriundos dessa fonte, vamos dizer assim. Bom, então acho que a partir disso a gente tem alguns pontos que são claros. Primeiro, somos muitos. Segundo, não conseguimos ser atendidos. Está claro, né? Bom, vamos ter um neurologista, porque o neurologista é parte do tratamento. Ele não é simplesmente não é isso. O tratamento. Não é o tratamento, exatamente isso. A epilepsia requer tratamento multidisciplinar. Perfeito. Logicamente, eu estou me referindo a esses 30% que estão sem controle. Porque aqueles que, graças a Deus, com uma única medicação conseguem o controle, felizmente essas pessoas conseguem seguir a vida, né? Vão tomar a medicação, enfim, estão cuidadas, vamos dizer assim. Os outros 30% é que são graves, né? Como já foi relatado aqui.
E ter um neurologista ainda dentro da... Já está difícil de ter um neurologista. Dentro da subespecialidade, realmente é muito difícil. Porém, se a gente, para esses neurologistas que existem, que estão aí, se a gente der informação de qualidade, incentivá-los para que se atualizem em relação à formação, ou seja, isso vai, porque a gente tem que ter minimamente um diagnóstico adequado. Porque se meramente esse diagnóstico for adequado, lá na frente para o segmento do tratamento, isso fica muito mais fácil. Então, a gente não vai ter neurologista para atender todo mundo 100% do tempo. Mas se a gente tiver um centro de referência, como já existe, aliás, no UCAM, mas que tem limitações, né, de número de atendimentos por falta de pessoal, se a gente consegue, não digo nem resolver, mas se a gente consegue ampliar esse centro de atendimento para efeitos de diagnóstico, a gente já dá passos largos nisso. É um hospital federal, a gente sabe que está dentro do âmbito da federal, mas, enfim, as parcerias estão aí para serem feitas. Eu faço parte de um grupo de pesquisas da epilepsia, então, dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, no que me compete, eu estou trabalhando para isso, ainda não cheguei lá, estou a caminho, pelo que se refere à nutrição, mas eu falo como nutricionista pesquisador, mas eu também sou pai. Então, graças a Deus, a epilepsia do meu filho está controlada há 4 anos por conta da cetogênica. Ao não encontrar quem me atendesse, eu fui resolver a minha vida estudando. Então, eu estou aqui como pesquisador hoje por conta da história do meu filho. Eu não tinha absolutamente nada a ver com a área da nutrição. Eu me formei nutricionista em 2022. Então, a história do meu filho me trouxe até aqui por conta da condição dele, mas isso para mim é um propósito de vida, porque graças a Deus eu consegui controlar as crises dele, eu tenho por missão de vida alcançar mais pessoas. Quantas minhas pernas alcançarem, porque eu sou só um. Mas enquanto a gente está falando de associação, ou seja, de organização privada, mas com objetivos de política pública, seja em qualquer associação, seja das famílias atípicas, seja da ABE, enfim, onde a gente encontrar ressonância, a gente tem que atuar junto com o Estado, sim, para encontrarmos juntos essa solução. E se o Estado sozinho não consegue dar conta, que isso é compreensível, que o Estado conte com o nosso apoio e que a gente consiga trabalhar juntos. Eu acho que esse que tem que ser o objetivo. Ou seja, nós somos a sociedade. O senhor está aí hoje por conta do voto, né, nos representando. Mas a sociedade está aí. Nós também temos condição de contribuir de alguma maneira. Da minha parte, da parte da associação, a gente contribui com o que a gente consegue. É pouco ainda. A gente precisa de mais apoios, enfim. Mas a gente está caminhando nesse sentido. Ou seja, onde eu quero chegar é o seguinte: não dá para esperar ficar o dado perfeito para, a partir disso, a gente começar a... Não, de maneira nenhuma. Eu concordo, tanto que eu concordo com você, que nós não estamos parados, né? Como eu exemplifiquei. Hoje nós temos telemedicina, nós temos ampliação da rede de especialidade no Espírito Santo, capilarizada. O neurologista, não tem mais neurologista na rede, porque o neurologista não existe na rede para entrar, né? Porque as vagas estão abertas, a gente consegue absorver, e hoje com uma capacidade de absorção grande, tá certo? Os centros de especialidade, eles estão difundidos pelo Estado. Eu até tenho, eu compreendo a tua fala, mas eu tenho uma pequena divergência. Eu acho que a gente centralizar o atendimento em um único centro, também não sei se foi isso que você quis dizer, né, mas um único centro de especialidade, você exemplificou apenas o UCAM. Eu penso que os ambulatórios de especialidade precisam ter capacidade para absorver esse paciente, porque não adianta eu ter um paciente lá de Iuna, ou de Mucurici, ou de Ponto Belo, um paciente lá de Rio Bananal, que tenha que vir aqui reiteradas vezes em Vitória, no CAM, para tratar num centro de especialidade. Só que você pode estar pensando em você, que tem, né, que tem carro, que tem condição de sair de lá e vir aqui e tudo mais. Mas se for uma pessoa que mora no interior, que não tem dinheiro para pagar um sanduíche na estrada, como é que vai ser isso?
que tem que sair de lá 3 horas da manhã no carro da saúde e voltar e chegar em casa meia-noite no outro dia. Perdeu o dia de trabalho, que ele pega café lá na roça e que ele não vai poder pegar e não vai botar o sustento na casa da família dele. Então, se a gente não tem essa assistência lá perto do cara, lá em cima, descentralizado, não adianta, a gente vai aumentar a oferta e junto com a oferta vai aumentar o que a gente chama de absenteísmo, que é a falta, o que é pior ainda, porque eu estou pegando um dinheiro que é escasso, eu estou pegando um profissional que é raro, estou botando ali e a pessoa não chega. Ou seja, eu estou rasgando essa oportunidade de atendimento. Entende? Então, assim, é um debate amplo, é um debate complexo, mas o que eu quero dizer é que nós não estamos esperando números para ter ação. Nós estamos ampliando rede em várias cidades, em vários municípios. Os centros de especialidade estão sendo ampliados. E não apenas esse serviço. Cirurgias eletivas, nós batemos o recorde no ano passado, foram mais de 150 mil cirurgias eletivas. A rede de exames de especialidade tem sido ampliado em absoluto. No norte e noroeste, por exemplo, nós conseguimos passar um período longo com fila zero para ressonância magnética, um exame muito complexo. Ainda temos fila para colonoscopia, não tem nada a ver com epilepsia, mas a gente sabe que existem gargalos, mas esses gargalos estão sendo tratados. É isso que eu quero colocar. Deputado, eu sei que o nosso tempo está cada vez diminuindo, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Está vencido, mas foi um bom debate. É o seguinte, concordo plenamente com o senhor da importância da descentralização. E, principalmente, eu vou frisar aqui, um pouco da minha fala, a Sophie fala que eu sou muito emocionada e acabo um pouco me perdendo, mas a importância da capacitação dos colaboradores que fazem o primeiro atendimento nesses locais, nas UBS, eu não sei nem as nomenclaturas, os postos de saúde, UBS e tudo mais, porque como foi lá no interior de Domingos Martins, como existe lá em Guaçuí uma demanda, se essa pessoa que é a primeira a atender uma pessoa em crise não sabe o que é aquilo que está ali acontecendo e tem dentro dele, porque a gente sabe culturalmente o nosso povo ainda é muito regado com vários estigmas, vários ditos populares. Se eles não for preparados para isso, nós vamos continuar também batendo no problema de preconceitos e tudo mais. Então, a gente também quer destacar a importância dessa capacitação, de levar essa educação. E como o Gustavo bem falou, nós estamos aqui, nós mostramos o trabalho que nós temos feito nesses 2 últimos anos, nos colocando a fazer parceria com o Estado para que isso esteja expandido. Vou colocar um outro ponto, que o senhor falou da teleatendimento, e que a gente teve uma fala de uma pessoa que fez agendamento e que não me cabe na minha cabeça que ela marcou e ficou esperando e não pôde ser atendida porque ela não estava no local próprio para ser atendida por teleatendimento. A pessoa fez com que ela fosse num outro atendimento, que ela estivesse num hospital para falar de lá o teleatendimento. Eu não entendi nada disso. Ou seja, os processos precisam ser melhores trabalhados. As pessoas precisam ser melhores informadas de como essas coisas acontecem. Eu lembro muito bem, na época do Covid, que o teleatendimento era muito bem feito. Eu fui atendida, eu tive 3 vezes Covid. E eu fui muito bem atendida por 2 vezes. Mas a gente tem recebido essa questão de marcou consulta por teleatendimento com um neurologista, e essas consultas são difíceis de fazer. A pessoa perdeu a consulta, teve que remarcar e teve que ir para um hospital, do hospital para fazer a consulta. Eu não entendi. Bem, eu só estou querendo dar um alerta para a gente ficar atento a essas questões. Então, nós estamos aqui para colocar nossa demanda da urgência que precisa, tirar a epilepsia das sombras, que ela se torne pauta cada vez mais para essa comissão e para todo o governo do Estado na questão da educação, da saúde e todos os outros. A gente tem um outro problema muito sério, que além do preconceito, que é o... como é que fala o nome? Que faz bullying, né? Principalmente na fase da adolescência.
e é onde a gente tem um índice alto, e quando a pessoa é diagnosticada, a gente não falou sobre isso hoje aqui, mas eu vou deixar essa pincelada, a pessoa é diagnosticada na adolescência, a gente tem muito, acontece, às vezes, morte súbita e tentativa de suicídio nessa fase, porque não aceita a nova condição de vida, a doença, as limitações que a doença provoca. A pessoa ia sair para o mundo, dirigir, ir para balada, beber, namorar ou conhecer mais amigos, e de repente tudo é cerceado até que ele volte a entender como é que a vida vai acontecer. Então, essas questões precisam ser faladas, e a questão de saúde, a questão de educação. Então, a gente precisa, sim, tirar a epilepsia da sombra e falar cada vez mais. Se for possível, a gente começar, então, o nosso trabalho para fazer o que o senhor falou aí, o protocolo de atendimento, melhorar essa capacitação de todos os colaboradores de norte a sul do nosso Estado. Quero nos colocar à disposição que a gente puder contribuir, mas eu quero, sim, falar com o senhor que nós vamos estar aqui atentos, cada vez mais sendo enjoadas, numa medida que for necessário. É isso. Muito bem. Parabéns, viu, Jaqueline? Tá. Bom, nós estamos caminhando para o fim da nossa agenda. Eu vou apenas colocar aqui 4 pontos que já estão tramitando, né? Todos eles debatidos com vocês. Desde 26/8/2024, projeto de lei 490 de 2024, que institui a carteirinha estadual de identificação da pessoa com epilepsia no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 489, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre Epilepsia, a ser comemorado dia 26 de março, e a campanha Março Roxo de conscientização sobre epilepsia, a ser comemorada anualmente no mês de março. Esses 2 projetos de lei já estão tramitando na casa e são ambos de minha autoria. 2 indicações foram feitas em 2024, que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, viabilize política pública de proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos estudantes com epilepsias matriculados nas redes de ensino do Estado. E a indicação 1386 de 2024, que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, viabilize o treinamento para os profissionais de educação sobre epilepsia e os primeiros socorros. E está sendo feito hoje a solicitação a indicação também ao Governo do Estado, para que a viabilize junto à Secretaria de Saúde da Farmácia Cidadã Não, essa indicação que nós vamos fazer o seguinte, essa indicação aqui, que é basicamente sobre a informação em tempo real com relação às medicações que estão em faltas na farmácia popular. Nós vamos debater melhor daqui a pouco com vocês, para que a gente possa formular um texto que atenda à associação, a todos que estão aqui nessa sala. E, se for necessário, nós podemos criar, e aí fica também uma sugestão, um grupo de trabalho, mas com uma métrica definida, com começo, meio e fim, para a gente ter um compilado de propostas. Se essas aqui não atenderem a todos os pleitos, que naturalmente que não devem atender a todos os pleitos, que a gente possa colocar isso em tópicos, em pauta, e a partir disso a gente identifica quais são as subsecretarias de Estado que estarão envolvidas no nosso pleito, e eu mando agendar junto à CESA, fazer uma agenda específica para nós tratarmos da pauta da epilepsia. Tá certo? Todos vocês e mais quem for necessário, a gente convida a participar dessa pauta, para que a gente possa dar o próximo passo e tirar esse debate apenas da Assembleia e levar isso para dentro da Secretaria de Saúde, que é quem vai executar a política pública que a gente está aqui discutindo. Tá certo? Para que a gente, mais uma vez, não crie leis que não tenham, na prática, o objeto do pleito. Combinado? Ok? O meu tipo de fazer política é trabalhar, mas quem está do meu lado tem que trabalhar também. Então o recado está dado. Tá certo?
Seguimos a fase das comunicações. A Comissão de Saúde receberá as visitas dos médicos nefrologistas, Dr. Lauro Vasconcelos, internacionalmente conhecido, também lá do UCAM, hoje diretor do UCAM, Dr. Sérgio Damião, e representante da Secretaria de Saúde para a reunião extraordinária no dia 26 de maio, segunda-feira, 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema desafios e perspectivas para a expansão da terapia renal no Espírito Santo, garantindo acesso de qualidade digno à população capixaba. Com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado pelo colegiado, cito aqui as visitas técnicas de 27/5/2025, às 9 horas da manhã, no CAPAAC, Centro de Atendimento Psiquiátrico, Aristides Alexandre Campos, Cachoeiro de Itapemirim, 27/5/5, às 11 horas, no CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial de Cachoeiro de Itapemirim. Agradeço a todos os presentes, foi um prazer e uma honra presidir mais essa sessão ordinária da Comissão de Saúde. Agradeço a Deus, ao nosso gabinete, à Comissão de Saúde, à diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia e repórteres da TV Áreas, taquigrafia e sonorização, procuradores e consultor legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis. Tenham todos um abençoado dia.